Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada. Olá, boa tarde a todos os ouvintes da Rádio RLX Lisboa. O meu nome é Pedro Martins, cabe-me hoje aqui a missão de moderar este programa, que vai ser um programa especial, porque vamos falar daquilo que a vida nos traz de melhor, que são as crianças e os nossos jovens, que eu costumo dizer não são os homens nem as mulheres do amanhã, porque já são uma certeza hoje, e devemos todos partir desse pressuposto. E vamos falar de uma campanha, que foi uma campanha dinamizada e que teve impacto pelo nosso país todo, que se comemorou e que se comemora ainda durante todo este mês de abril, que é a campanha de prevenção e combate aos maus-tratos infantis, com uma dinâmica implementada por parte das comissões de proteção de crianças e jovens, quer a CPCJ a nível nacional, quer depois a nível dos municípios, com a participação de muitas entidades da sociedade civil e com muitas iniciativas. E para isso hoje, para além de alguns participantes habituais, eu próprio, a Cláudia Fernandes e o Rui Santos, temos a Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Odivelas, a quem eu iria dar a palavra, para nos explicar um pouco esta campanha, a sua origem, o impacto que teve e também naquilo em que se operacionalizou e também o seu entendimento e o seu sentir como presidente da CPCJ de Odivelas em torno desta campanha, que eu penso que termina formalmente que se desenvolve e termina neste mês de abril, mas que é uma temática que nos deve fazer sentir convocados 365 dias por ano. Correto, Cláudia? Correto, Pedro, sem dúvida alguma. É uma campanha que não devia só durar um mês nos nossos corações, devia e com certeza dura muito mais do que um mês nos corações de algumas pessoas. Soubesse a Bonnie Fay, não é, há 30 e tal anos atrás, que aquilo que fez nos Estados Unidos da América iria mobilizar tantas pessoas como tem mobilizado durante este mês de abril, quando colocou um laço azul numa antena de um carro, que tantos anos depois iríamos durante este mês iluminar edifícios como iluminamos pelo nosso país inteiro, iríamos fazer campanhas imensas nas páginas dos nossos Facebooks, workshops que foram feitos e seminários com peritos nas mais variadas áreas sobre o tema desta campanha. Como com certeza tiveram noção, foram colocados laços azuis nos mais diversificados edifícios, foram feitas atividades lúdicas nos centros de estudos e outros centros, claro que tendo em conta o confinamento a que tivemos restritos. Foram feitas campanhas pelas forças de segurança públicas, foram criadas músicas pela nossa Comissão Nacional, foram feitas caminhadas, foram feitos cartazes, foram feitos vídeos, alguns concelhos até fizeram pacotes de açúcar alusivos ao mês dos maus tratos, foram distribuídos laços azuis em determinados sítios, como os hospitais, como os centros de saúde. Inúmeras coisas foram feitas a propósito da prevenção dos maus tratos durante este mês. Mas não nos podemos esquecer que não é só durante este mês, não é, Pedro, Cláudia, Rui e os nossos ouvintes. Este é um tema que deve estar nos nossos corações sempre, não é? Porque as nossas crianças não são só maltratadas durante o mês de abril. Elas são sempre vítimas, ou podem ser vítimas de maus tratos durante os restantes meses do ano. E, portanto, é um assunto que deve estar no topo das nossas agendas durante todo o ano. E, portanto, é nosso dever, é a nossa responsabilidade estarmos atentos, comunicarmos as situações,
quando nos apercebemos delas. E, portanto, lançava aqui o repto para conversarmos um bocadinho sobre isso e para pensarmos um bocadinho sobre isso, e para, se calhar, refletirmos, e partilhava com vocês aqui, que quando fui a uma escola a semana passada e perguntava aos alunos o que é que significavam as siglas CPCJ, eles me diziam que CPCJ queria dizer Comissão de Proteção dos Castigos aos Jovens, não é? E isto é algo que me levou a refletir porque é que estes jovens pensam que a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens significava Comissão de Proteção dos Castigos aos jovens, não é? Porque é que eles têm esta ideia errada sobre a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Porque é que será que eles pensam isto? Não, o som desligado. Se calhar vou pegar nestas últimas palavras da Cláudia, para dar a palavra a uma outra Cláudia, à Cláudia Fernandes, e de facto é uma pergunta, nós, mais adultos, que temos uma noção se calhar mais próxima de qual é a missão de uma Comissão de Proteção e Crianças e Jovens, o que é que levará os nossos jovens, embora isto porventura seria uma conversa que teria mais a ver com o trabalho e o final do trabalho meritório que as CPCJs fazem, mas porque é que os nossos jovens têm uma ideia tão punitiva, ou têm, como a Cláudia disse, esta ideia das comissões de proteção de crianças e jovens. Cláudia. Duas perspectivas. Uma delas é o sentimento que as crianças têm e os jovens quando são retirados à família por maus tratos, é sentirem-se que estão a ser penalizados, que são eles que estão a sentir-se culpados, estão a ser castigados, é um sentimento que têm. E também outra perspectiva, que é a perspectiva de que quando algum aluno se porta mal, os pais, e às vezes, pronto, não digo nas escolas, mas também pode acontecer, se não te portas bem, vê a CPCJ e leva-te para uma instituição. E isto também acontece. Agora, de uma perspectiva da criança que é retirada e do jovem, eles sentem-se penalizados e sentem que são castigados por isso, por alguma razão. É um sentimento de culpabilidade que têm. É esse o sentimento. Eu recebi crianças e jovens que vieram de instituições, foram retirados e depois voltaram, e aquilo que eles verbalizavam, o sentimento deles é que eu fui penalizado, retiraram-me da minha família, apesar de haver maus tratos, era ali que eu queria estar. Porque é que fui eu que fui afastado? Porque é que não foi o meu pai ou a minha mãe? Porque é que fui eu que tive que ir para uma instituição? É um castigo. Eles sentem que são retirados, não para os proteger, mas sim para serem castigados de uma situação. Porque muitas vezes a criança e o jovem não têm esse entendimento. É aquilo que eles sentem. Às vezes nem é a compreensão da situação, é o sentimento com que eles ficam. Eu recebi uma criança que não era ele que era vítima de maus tratos, era a mãe, e ele foi retirado porque o pai bateu na mãe e pegou fogo à casa e partiu-lhe um braço. As crianças não tiveram propriamente em risco, mas ele queria estar com a mãe. E quando voltou, ele só me dizia: eu quero estar com a minha mãe, eu quero estar com a minha mãe. E ele sentiu-se, era assim que ele se sentia. Aliás, cada vez que via alguém estranho, ele fazia xixi pelas pernas abaixo, com medo de voltar para um sítio que foi bem tratado. Atenção, ele até foi para ser protegido, mas o sentimento que ele tinha era que tinha sido punido, tinha sido afastado da sua família. E às vezes passa um bocadinho por aqui. É este o sentimento. Muito bem. Rui, tu que és um autarca municipal e, portanto, uma pessoa interessada e informada. Diga, Cláudia. Deixe-me só interromper aqui só um bocadinho, só para, e depois já passamos aqui ao Pedro, peço imensa desculpa, mas só para clarificar aqui uma situação. E lamento imenso o sentimento dessa criança, não é? Mas de facto as comissões, e isto é uma falsa crença, parece-me a mim, a maior parte das medidas aplicadas pela comissão são medidas de apoio junto dos pais, não é? E isto é uma falsa ideia que as pessoas têm, que as comissões de facto servem para retirar as crianças, não é? E tem que se desmistificar esta ideia, não é? Que é aquela
parece-me a mim, e corrijam-me se eu estou errada, que é, vão à comissão ter com aquela assistente social para as crianças serem postas numa instituição. É isso, Cláudia? Exato. Pronto. É isso mesmo. Eu acho que as pessoas pensam que a CPCJ é que vai tirar, as pessoas não entendem que, pelo menos é o meu entender, do conhecimento que tenho, que a CPCJ faz um acordo com a família, que tem uma série de itens, não é? Que têm que ser melhorados, senão depois passa por uma instância superior. Do meu entendimento, acho que é um pouco por aqui, não? Mas só para explicar que a percentagem de crianças que vão para acolhimento residencial é muito reduzida, ok? E as medidas que são aplicadas são medidas de apoio junto dos pais, que é a percentagem mais elevada das medidas. Essa criança, que não sabemos especificamente quem é, eu não sei, pelo menos, antes de ela ir para um acolhimento residencial, são esgotadas, e claro que a Comissão intervém, e intervém sim, não é? Em casos de perigo iminente de vida para a criança é colocada num acolhimento residencial, não é? Mas antes disso, esgota-se para ver se há a família alargada onde a criança pode ficar, e se não há, então vai para acolhimento residencial. Mas as medidas que são aplicadas são medidas em meio natural de vida, ok? E medidas de apoio junto dos pais. E só em última instância é que a criança vai para acolhimento residencial. E, portanto, essa também é uma ideia errónea que a sociedade tem relativamente às comissões de proteção de crianças e jovens, porque senão também não havia acolhimento residencial suficiente para acolher as imensidões de crianças que existem em situação de perigo, ok? Mas desculpe, Pedro. Felizmente. Sim. Não, estava a dizer, infelizmente, ser uma quantidade, a ser um número elevado de crianças a necessitar da vossa missão e do vosso trabalho diário. Mas estava a dizer, e a perguntar ao Rui, achas certamente importante estas campanhas, que, como já vimos, se devem desenvolver ao longo de todo o ano e devem servir também como ferramentas de sensibilização, não só aos mais pequenos, como também aos mais graúdos, porque eu também, do que acabei de ouvir das Cláudias, se calhar esse entendimento menos positivo e mais punitivo das CPCJs não está só nas nossas crianças e nos nossos jovens, está também, se calhar, também em alguns adultos, e portanto ia-te perguntar o que é que tu achas de facto destas campanhas, nomeadamente sendo tu um autarca de Odivelas, se, por exemplo, no caso do município de Odivelas, se a sentiste, se achas que acabou por ser eficaz, se é algo que chegou de facto, que a mensagem chegou de facto às pessoas, e se, por exemplo, qualquer município de Odivelas, se tiver uma denúncia para fazer, se tem à sua disponibilização a informação rápida e certa para, por exemplo, poder denunciar uma situação de maus-tratos infantis. Antes de mais, boa tarde a todos e a todas, tanto os que estão aqui à minha frente, que continuamos aqui com o ecrã à frente, que já chateia, verdade seja dita, e para aqueles que depois vão estar-nos a ouvir através da RLX. Agradecer à doutora Cláudia Tinoca pela disponibilidade também, vindo-nos aqui desmistificar, afinal, o bicho-papão que é a CPCJ, e que realmente parece-me que agora vai num bom caminho com esta nova direção, dada aí os atropelos que têm havido com as direções anteriores, e pronto. E essa parte também é desconhecida do público, e também se calhar convém ficar assim. Eu gosto mais de falar realmente enquanto o Rui Santos do que propriamente o autarca, para não pensarem que depois estou aqui a vincar aqui uma posição mais política. Mas sim, acho que todos nós inicialmente temos uma ideia errada daquilo que se passa nas comissões de proteção de crianças e jovens, não é? E não me admira muito que aquela questão cultural do se portas-te mal vais de castigo, ou portas-te mal e eu vou chamar o homem do saco, que essas coisas todas vão entrar no imaginário infantil, não é? Das crianças, e que daí depois transportem, quando se diz, olha, vamos dizer qualquer coisa à CPCJ e vão fazer ali um pequeno transporte e pensam que algo de mal dali advém, mas não, e acho que é um trabalho que tem também, para além destas campanhas de prevenção, que são estas campanhas de sensibilização, aliás, peço desculpa, que são realmente, não se deviam manter apenas pelo mês de Abril, deviam continuar
pelo tempo, mas também nós sabemos as dificuldades que às vezes temos nisso e as dificuldades que temos em manter estas campanhas. Também deveriam de serem feitas campanhas de sensibilização para aquilo que é o trabalho das CPCJs. Ou seja, aquela parte de... Não seria muito necessário entrarmos nos pormenores do que é que a Comissão Alargada faz, o que é que a Comissão Restrita faz, porque isso já era entrar no funcionamento da dita Comissão, mas dar a entender que a Comissão, e como já disseram aqui, que a Comissão não tira crianças, não é a Comissão sinaliza, tenta prevenir, tenta reparar as situações que possam ser más para as crianças, para os jovens, faz esses acordos de promoção entre as famílias, podemos dizer que há um contrato, por assim dizer, no qual vai vigiando, vai sensibilizando, vai trabalhando os técnicos que têm disponíveis essas mesmas famílias, para realmente, na última das últimas hipóteses, realmente haver então a intervenção do Ministério Público para que haja uma solução mais drástica para essas crianças e mesmo para essa família. E mesmo chegando ao Ministério Público, é normalmente a opção do Ministério Público que a criança fique realmente ali na parte da família restrita, que não perca totalmente os laços familiares. Ir para uma instituição, para uma casa de acolhimento, como queiram chamar, é sempre o último recurso, é o último passo que é dado, que é retirar a criança daquele ambiente que ainda conhece ou das pessoas que conhece. É a ideia que eu tenho, talvez também um bocado por experiência própria, e realmente acho que agora, a partir daqui, o trabalho devia de ser sensibilizar as pessoas para aquilo que é realmente a Comissão. A Comissão não é um bicho-papão, que está sempre aberta e atenta, e que qualquer pessoa, como também já disseram aqui, pode fazer a queixa, pode fazer e manter o seu anonimato e sinalizar a criança, pode ir à PSP fazer também essa sinalização, que realmente que esta Comissão depois dará o seu melhor, porque conhecendo algumas pessoas que conhecem a Comissão, sei que sim, que não deixam para trás qualquer criança, nem qualquer jovem, mas continuo a dizer, acho que o próximo passo seria realmente fazer uma campanha, ou tentar explicar, mesmo utilizando as redes sociais, qual é que é o trabalho da CPCJ, para desmistificar esta ideia errada que todos nós temos, ou a maior parte das pessoas tem, de que a CPCJ é a única coisa que serve para retirar as crianças e fazer mal às famílias. Disse. Eu puder só acrescentar uma coisa, e Cláudia, se me puder, se eu estiver errada, também se pode, ao chamar a polícia numa situação que que seja de perigo ou que se assista, a polícia também faz uma queixa, faz uma referenciação logo para a CPCJ. Portanto, às vezes as pessoas estão com medo, mas ao chamarem a polícia, porque assistem ou ouvem uma situação em que onde estão crianças, e às vezes podem não ouvir a criança chorar, mas é uma coisa qualquer com os pais ou com alguém, a polícia ao vir faz uma referenciação para a CPCJ. Portanto, também há outro meio, se a pessoa tiver medo ou qualquer coisa, também pode ir pela polícia, porque ao chamar a polícia, isso também é um procedimento. Exatamente, Cláudia, é isso mesmo, e é isso mesmo, Cláudia, obrigada por ter feito esse reparo, sem dúvida alguma, não é? E essa é a maior parte das nossas sinalizações, efetivamente, vêm pelas forças de segurança pública, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, a maior parte das sinalizações chegam por aí, e também é importante nós refletirmos que estas crianças, não há muito tempo, as crianças não eram consideradas sujeito de direito, as crianças não tinham direitos. Os direitos das crianças eram os mesmos direitos do homem, ok? Os direitos das crianças estavam contemplados nos direitos do homem, eram do ser humano, do homem. Portanto, não havia distinção entre os direitos das crianças e os direitos do ser humano. E, portanto, eram os mesmos direitos. Se nós pensarmos no antigamente, a criança era vista como um adulto, ok? E isso tudo mudou quando passaram a haver direitos das crianças. E, portanto, as crianças passaram a ter direitos. E isso é fundamental, nós temos isso em consideração. Com a Convenção dos Direitos da Criança, há uma série de direitos que estão elencados. E quando, mais uma vez, nós estamos nas escolas,
e as crianças dizem, se eu não venho à escola, eu sou sinalizada à CPCJ, ok? Se eu me porto mal, eu sou sinalizada à CPCJ. Se eu partilho determinadas coisas nas redes sociais, eu sou sinalizada à CPCJ. Nós temos que explicar às crianças que elas só, e não só, quando há violência doméstica em casa, eles são sinalizados às CPCJs, eles só o são porque há uma série de direitos que eles têm, direitos esses que não estão a ser cumpridos. É importante, e eles não percebem isto. Eles têm direito a estar na escola. Isso é um direito que lhes existe, direito à educação. Que se eles não vão à escola, não está a ser cumprido, ok? E, portanto, eles quando acham que não, que é um castigo para eles, não é um castigo para eles, é um direito que lhes tem que ser assistido. E também, atenção que a CPCJ também, como é óbvio, não é só boazinha, a CPCJ quando é preciso também faz coisas que tem que fazer, como é óbvio. É importante deixar isso bastante claro, ok? E, portanto, quando há situações de perigo iminente para aquela criança, a CPCJ atua, como é óbvio, e não olha a meios e tem que atuar e atua de imediato, ok? E, portanto, aplica o 91 com consentimento ou sem consentimento dos pais e envia para o Ministério Público e é salvaguardado que aquela criança fica protegida. Não vamos ter ilusões absolutamente nenhumas. E temos meios para o fazer, está bem? Só que depois essas notícias também não saem. Quando a Comissão atua como deve atuar, não saem na comunicação social. Só sai na comunicação social quando a Comissão não agiu, quando a Comissão se portou mal, ok? Só sai as coisas de Sesimbra, por exemplo, quando aquelas crianças estavam a viver numa imundice e quando a Comissão não agiu como devia agir. Mas depois, quando a Comissão efetivamente retirou aquela criança de perigo efetivamente, não sai. A Comissão agiu como devia agir. Está bem? Portanto, e nós, penso eu, fazemos as coisas o melhor que conseguimos, com os meios que temos, e que vocês sabem que às vezes não são os melhores, mas considero que estamos a fazer todos os dias o melhor com as condições que temos, que não é fácil, mas fazemos pelo bem e pela proteção das nossas crianças, fazemos. Muito bem. Pedro, já agora, se me permites, Força, só Rui, que força. queria que eu tenha de falta, e acho, e se eu também estiver enganado, a doutora Cláudia depois que me corrija, também é para as dizer que a maior parte dos elementos das comissões são voluntários, que despendem do tempo deles, não? Da comissão alargada, não? Da alargada. Da alargada, pronto, faltou esta parte. Dependem do próprio, sim, faltou a parte do alargado, dependem do seu próprio tempo pessoal para poderem estar a acompanhar e a trabalhar para esse bem-estar das crianças. São cooptados, são considerados superior de interesse para estarem no seu tempo. Alguns são eleitos são representantes da Assembleia Municipal, alguns estão lá como cooptados com interesse na área da infância e da juventude para estarem lá representados pelas diferentes instituições. Ok. Bom, eu penso que até agora, pelo menos, para mim ficou claro uma coisa, que para além, que muito do trabalho da CPCJ e para além de todas aquelas situações ao nível de maus-tratos que as autoridades, nomeadamente as policiais, possam levar à CPCJ, cada um de nós tem uma missão, diria até moral, tem essa obrigação como cidadão, de, tendo conhecimento destas situações, de as denunciar. Mas eu queria também canalizar um bocadinho a conversa, um bocadinho para uma perspectiva diferente, porque o trabalho da CPCJ, a CPCJ não atua só quando há maus-tratos, embora o conceito de maus-tratos infantis possa ser muito abrangente. Mas temo que muitos dos nossos ouvintes relacionem maus-tratos com violência física. Quando falamos também nos direitos das crianças, estamos a falar de todo um outro conjunto de ações ou de omissões, que também elas podem ser consideradas maus-tratos. E gostava que a Cláudia desmistificasse ou clarificasse um bocadinho isto, porque lá está, se cada um de nós tem uma responsabilidade social e moral
de denunciar de modo a prevenir os maus tratos na infância. Também era importante sabermos, nomeadamente aqueles que não sabem, do que é que de facto estamos a falar, só para não centrarmos esta questão naquilo que poderemos considerar maus tratos infantis ou ações relacionadas mais com violência, seja ela física ou verbal, quando há outro tipo de violências, também elas de maus tratos e se calhar com efeitos ao longo do tempo até bem mais nefastos do que os maus tratos infantis. E peço desculpa pelo latir do meu cão. Cláudia, por favor. Eu perdi-me um bocadinho com esse latir desse cão. Não, era não centrarmos a questão, ou tentarmos desmistificar que quando falamos de maus tratos, está sempre ligado a uma atitude violenta de maus tratos físicos. Portanto, quando os maus tratos e os direitos das crianças são também eles postos em causa por ação ou por omissão, de um ponto de vista psicológico, por falta da assunção das responsabilidades parentais, seja do pai, seja da mãe ou dos seus cuidadores, e portanto isso acabam também por ser maus tratos, e porventura no desenvolvimento e no crescimento das nossas crianças e dos nossos jovens, até com consequências a médio e a longo prazo, até maiores do que uma situação de violência infantil, seja ela reiterada ou não. Sim, é muito engraçado e quando nós pensamos, nós só pensamos nos maus tratos por ação, não é? Mas os maus tratos também são por omissão, não é? Diga, Pedro, não ia dizer nada. Exato, era exatamente nessa perspectiva que me estava a referir. E muitas vezes, por exemplo, em contexto de violência doméstica, quando nós temos uma mãe que nos diz ele só me agride a mim e nunca maltrata o filho, não é? A pegar na conversa que a Cláudia estava a ter, por exemplo, quando a Cláudia diz há agressões, já não me lembro como é que a Cláudia disse, ajude-me lá, Cláudia. Que é o pai que agride a mãe, não a criança não sofre nenhum maltrato, aquilo não sofre nenhum maltrato. Sim, é tudo implicado em relação à mãe, não é nada com a criança. Lá está, não há um maltrato físico. Tem todos os cuidados, vai ao médico, o pai dá-lhe carinho, a mãe dá-lhe carinho, portanto são pais presentes, só que depois entre eles as coisas não resultam. Mas aquela criança está exposta àquele maltrato, não é? Aquela criança está exposta àquele ambiente. Exatamente. E aquela mãe, por omissão, nunca diz que aquele pai é maltratante, ok? Exato. Nunca denuncia aquela situação. Mas ao longo do desenvolvimento desta criança, ok? Aquela criança está exposta àquele maltrato de sempre, ok? E tem consequências ao longo do seu desenvolvimento. Porque o que é que aquela criança vai aprender naquele contexto, ok? Porque é por imitação, é pelo aquele meio ambiente em que aquela criança vive, que tem consequências para o seu desenvolvimento ao longo da sua vida. E isso é um maltrato psicológico, ok? Que vem lá como um maltrato, que é exposição a comportamentos. Ele está exposto àquele comportamento. E, portanto, nós só pensarmos que o maltrato é físico, não é só um maltrato físico, porque é um maltrato psicológico, que tem gravíssimas consequências, ok? E, portanto, às vezes... No desenvolvimento toda a criança, uma criança que não se sente que é amada, vai toda a sua vida procurar o seu lugar e não vai encontrar, porque ele andou à procura desse amor dentro de casa, e o facto de não ter um ambiente que se sinta seguro, que seja feliz, não é? Há sempre discussões, mas é normal, estar exposto a uma agressividade tão grande, para já provavelmente poderá ou não tornar-se uma criança também depois violenta, mas pode não ser, pode retrair tudo no seu interior. Portanto, o seu desenvolvimento emocional não vai ser harmonioso, não é? Não vai ser uma criança feliz. Certo. E depois não vai ser um adulto feliz, porque há de sempre estar à procura dessa felicidade, não é? Desse espaço. Certo, mas depois há várias formas de demonstrar isso, não é? Porque depois temos miúdos que às vezes na escola demonstram com imensa agressividade e são miúdos que não param quietos e são miúdos que estão numa agitação motora permanente, mas depois podemos ter miúdos na escola que estão quietinhos, estão sugadinhos. E quem é que vocês acham que vêm sinalizados para a comissão?
Os que estão desatentos, claro, os que são exagitados, os que são mal criados, os que batem nos outros, e os que estão calados são aqueles que também preocupam. Exatamente, são aqueles que Se calhar preocupam. até devem São preocupar os mais mais. são os mais difíceis de sinalizar, porque são aqueles que estão fechadinhos na concha. Ok. Eles Mas nem depois, se mexem, só para ninguém perceber que eles estão ali a sofrer. exatamente, mas eu já vou pegar na pergunta que o Pedro fez, mas depois também há uma franja de idades que me preocupam, nos preocupa imenso, não é? Porque se por um lado há uma franja que é muito sinalizada à Comissão, que é a franja entre os 11 e os 14 anos, não é? Porque estes miúdos estão na escola e são sinalizados com imensa facilidade. Há uma franja de miúdos mais pequeninos, que não estão em contexto escolar, que não temos como os sinalizar, que não são tão visíveis, que não ficam sinalizados, que estão neste ambiente diariamente, mas como não estão numa rede, como não estão na escola, como não estão numa creche, alguns deles, e que não são sinalizados, mas estão expostos a estes comportamentos, não é? Estão expostos diariamente, e que estas mães, por omissão, acabam por não denunciar estas situações, mas depois acabam por também ser sinalizados, porque vai às vezes a PSP lá à casa, porque os vizinhos às vezes sinalizam e sinalizam. Só a título de curiosidade, entre janeiro e abril deste ano, 2021, foram 800 comunicações feitas à linha da Comissão Nacional, ok? 800 e tal comunicações feitas, anónimas, mas foram feitas, ok? Pronto, mas entretanto com o latir e com o enredo aqui da conversa perdi-me um bocadinho na pergunta que o Pedro me fez. Não, mas acabaram por ambas a estar a falar um pouco sobre isso. Era tentarmos desmistificar que quando falamos de maus tratos infantis estamos de facto a falar de maus tratos físicos, de violência física. E portanto acho que também de alguma forma deixaram claro que, por exemplo, eu lançaria assim até um caso prático e obviamente em abstrato, que, por exemplo, se qualquer um de nós, um nosso vizinho, alguém que mora na rua, que frequentemente e com crianças em casa, o casal tem discussões e discussões muito fortes e muito graves entre eles, que mesmo que isso não tenha uma ação direta e violenta sobre a criança, está a haver ali um dano psicológico que a médio e a longo prazo se vai refletir negativamente no seu desenvolvimento. Portanto, era muito nesta perspectiva que tinha perguntado à Cláudia, que com o conhecimento neste caso de causa, como presidente, e também à Cláudia Fernandes, pela profissão que desempenha, desmistificar um pouco isto, de maneira a que cada um de nós, como cidadão, tendo contacto ou tendo conhecimento dessas situações, tenha também um conhecimento exato daquilo que de facto pode ser denunciado e aquilo que nós podemos fazer perante uma situação que é como se costuma dizer, antigamente dizia-se que entre marido e mulher não se metia a colher, mas hoje nós efetivamente sabemos que há colheres que podemos colocar. E, portanto, era transportar um bocadinho essa ideia também para o âmbito mais juvenil e perceber até onde é que podemos ir, também para nunca pecarmos por defeito, mas também não estarmos a pecar, para também não estarmos a pecar por excesso. Mas, ó Pedro, deixe-me só dizer aqui uma coisa. Eu acho que, e depois, sem querer ofender ninguém, não é? Eu acho que às vezes as pessoas também brincam um bocadinho com os serviços. Atenção, tenho um bocadinho aqui, às vezes há pessoas que por represálias entre vizinhança, já vocês não nos conseguem ver, só nos conseguem ouvir, mas estão a abanar a cabeça. Pessoas por represálias entre vizinhança também sinalizam para os serviços só para chatear o vizinho. E parece-me que aqui é abusar um bocadinho com as pessoas que trabalham nos serviços, não é? E eu já atendi a algumas pessoas que depois, quando a polícia vai lá à casa e nós pedimos, às vezes, diligências aos polícias, não é? Às forças de segurança pública, para nos ajudarem, porque às vezes as denúncias também têm muito pouca informação, e nós pedimos informação extra, e quando lá vão a casa, dizem, eu fui só para chatear o meu vizinho. E, portanto, isso também não me parece muito correto, não é? Para chatear o vizinho, eu disse que ia sinalizar a CPCJ. Então, vamos lá disto. E põem lá, só para chatear, porque estavam a discutir, porque não sei o quê. E, portanto, por represálias também não me parece muito correto estarmos aqui a perder o tempo uns dos outros, quando sabem, por isso, simplesmente, que não há uma situação de perigo para aquela criança
e, passo a expressão, vamos lá disto sinalizar aqui para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. Portanto, é preciso termos atenção aqui à seriedade dos serviços e apelo aqui a alguma sensibilidade no que toca a isso. Até porque os recursos são sempre, por princípio, são sempre parcos e, portanto, podem estar a ocupar a tempo a todo um conjunto de corpo técnico que podia estar a dar resposta a situações que efetivamente necessitam. Rui, mas diz-me uma coisa, no teu entendimento, achas que nós, como comunidade, e que estamos em plena evolução, estamos de facto sensibilizados para este tipo de matérias? Nós sabemos de facto o que são maus tratos? Ou achas que as pessoas ainda se sentem um bocadinho constrangidas, mesmo tendo conhecimento de algumas situações e de alguns episódios, de denunciar? Achas que as pessoas ainda lhes faz alguma comoção serem denunciantes deste tipo de situações, mesmo que seja sobre maus tratos infantis? Eu tenho uma ideia um bocado própria sobre isso. Que é o seguinte, eu acho que eu tenho quase a certeza que se não for a própria PSP a averiguar, ou mesmo a nível das escolas, ser feita essa sinalização, era como a doutora Cláudia estava a dizer, que as pessoas depois fazem, às vezes só pela maldade de chatear o vizinho, e agora, aquele tipo de género, o meu vizinho estacionou o carro no meu sítio, agora ter que fazer qualquer coisa porque eu não queria que ele tivesse ali o carro, ou porque deixou aqui o tapete, pá. Coisas mais espatafúrdias podem acontecer só mesmo pela própria maldade. Mas não creio que ainda estejamos a ser, ou que aquela geração um pouco ainda acima de nós, que esteja consciente daquilo que pode fazer e das ferramentas que tem ao seu alcance para as sinalizações. Acho que ainda há muito aquela rapaz, não é nada que diga, vou virar a cara para o lado, que isto desaparece. Ainda acontece muito e nós vemos às vezes, basta às vezes passarmos numa porta de uma escola, agora desviando aqui um bocado do tema, e vemos os miúdos a porrada uns com os outros, ou até mesmo aqueles namoricos, aquilo começam logo a tratar mal as miúdas logo desde o início. E depois chama-se a atenção, eles dizem 2 ou 3 asneiras, quase que são violentos, e nós, eu digo nós na generalidade, não é bem o meu caso, e para não nos chatearmos, seguimos o nosso caminho e não fazemos mais nada. Não é? E temos muitos casos desses que acontecem, até mesmo fora de portões de escola, que já as próprias auxiliares de educação já não podem fazer mais nada porque perde ali a sua jurisdição. A parte do trabalho acaba ali no portão, do portão para dentro. Se for lá dentro, podem sinalizar, podem fazer tudo. Ali para fora já é responsabilidade dos pais e da própria educação que os pais podem dar. E vamos acabar naquela conversa que estávamos a ter, que muitas das vezes são o exemplo que também têm em casa. Podem não bater no menino, mas a mãe gritam com a mãe é maltratada emocionalmente, a mãe pode de vez em quando sofrer algum maltrato físico, e o filho ou a filha assiste àquilo, mas não acontecer nada com ela, é um exemplo que está a ter, é aquilo que absorve, e para ela há de ser o comportamento normal, pode vir a ter ou não no futuro, caso não haja uma intervenção nesse campo. Mas não creio, é a minha opinião própria, posso estar completamente e redondamente enganado e admiti-lo, mas não creio que independentemente de todas as ferramentas que nós temos, que sejamos uma comunidade muito interventiva nesse aspecto de sinalizar e de fazer essa sinalização de uma forma correta. Se não são as entidades por si só que fazem esse trabalho, como as escolas e a PSP, que são as que mais sinalizam, pelo meu entendimento, não creio que seja o vizinho do lado, que nas suas boas intenções, até por vezes pode fazer essa sinalização a medo, ou pode então virar a cara para o lado e dizer, pá, está de passar por nem nada comigo e eu não quero chatices. Mas não creio, ainda temos muito para passar, muito que trabalhar para chegarmos a ser aquela comunidade inclusiva e que todos nós nos preocupamos uns com os outros. Ia fazer agora uma pergunta. Quer uma Cláudia, quer outra. Quer outra. Contacta diretamente com crianças. E eu vou fazer esta pergunta porque isto é uma opinião muito pessoal. Não obstante a forma como os cuidadores, os pais e as mães intervêm no processo educativo, há de facto crianças e jovens difíceis. Aquelas crianças e aqueles jovens que, sendo difíceis,
essa dificuldade e esse modelo evolutivo que vão tendo ao longo do tempo não tem muito a ver com o processo de educação e com a forma que foram cuidados, ou seja, nunca foram alvo de maus tratos, de violência, e portanto os pais assumiram de forma pelo menos correta, ou como nós consideramos correta, esse processo de educação. E eu fazia a mesma pergunta às duas, e vou pegar numa frase que li há pouco de Bert Hellinger, que provavelmente conhecerão, é um psicoterapeuta, que diz que todas as crianças são de facto boas. Cláudias, as crianças são todas de facto boas? Ou há crianças, eu não diria más, mas que naturalmente, e dentro da diferença e da diversidade que a raça humana tem entre si, mas que têm de facto determinadas características que os levam a ter determinados comportamentos e que não advêm, não têm por base o foco deste nosso debate, que são terem sido alvo de eventuais maus tratos. Ou a Cláudia Tinoco ou a Cláudia Fernandes, é-me indiferente, gostava de passar um pouco pelas duas. Cláudia. As crianças podem sofrer ou não, mas elas também vêm com genes e também vêm com a sua personalidade e com aquilo que vão adquirindo e aquilo que vem dentro deles, não é? Porque nós, se formos pensar por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito chocante, que é os serial killers. Às vezes não tiveram nenhum tipo de maltrato e já quando eram crianças torturavam os animais e isso tudo. Nós temos que perceber que às vezes são coisas que vêm mesmo do interior da criança e nós o que podemos fazer como adultos que estamos à volta dele ou que temos influência no seu desenvolvimento é tentá-lo influenciar a sua forma de estar ou a sua predisposição para certos comportamentos através de outro tipo de estratégias. Mas eu penso que há tipo de comportamentos e de sentimentos que já nascem com a criança, com o seu interior. Não acredito que nasçam más ou que sejam péssimas logo, mas que já têm disposição para certo tipo de sentimentos e de comportamentos. Cláudia, obrigado, Cláudia Fernandes. Cláudia Tinoco, a pergunta podia parecer inocente, mas não era, porque onde eu queria chegar é se de facto as CPCJs também têm essa missão de muitas vezes proteger essencialmente os jovens, não dos seus cuidadores, mas deles próprios. Pedro, está muito filosófica esta... Então, temos que ir evoluindo no nosso debate. E eu acho, como filosófico, eu lançaria uma frase, e como pegou em frases, também eu vou pegar uma frase de Jean-Paul Sartre, como no outro dia ouvi, de uma formadora da Comissão Nacional, da Fátima do Carmo, que diz que a família, e porque a criança está no seio familiar, não é? É como a varíola, que se apanha na infância e deixa marcas para o resto da vida. E por isso eu dizia-lhe que eu acho que a criança, a sua frase foi que todas as crianças são de facto boas. Eu acho que sim, eu acho que todas as crianças são de facto boas, mas fruto do seu desenvolvimento e da sua família, elas vão se tornando e vão se moldando e vão se modificando ao longo do tempo, percebe? As pessoas com quem elas se vão cruzando são determinantes para a vida dela. Claro que a base genética é muitíssimo importante, sem dúvida alguma, e determinante, mas a encruzilhada da vida, o meio ambiente em que elas se desenvolvem é fundamental, mas eu acho que nascem todas boas, sem dúvida alguma. Mas a pergunta... Pronto. Se me permitem, não sei se a doutora Cláudia já acabou, se não, sim. Mas eu acho, não querendo entrar muito aqui nos achismos, mas todos nós somos uma tábua rasa quando nascemos.
não é? Depois, não retirando daí a importância genética, mas ponderava muito mais a influência dos fatores sociais, do meio social. A própria cultura, atenção, a própria cultura também é muito importante para perceber o desenvolvimento depois de uma criança. Se culturalmente essa criança é aceita no meio em que está, se há diferenças da aceitação porque ela é muçulmana e está no meio católico, pronto, falando assim, dois polos, que não são polos, né, mas na cabeça de muita gente faz bem a distinção. A própria cor da pele, não falando em cor de pele, mas o próprio tom, né? O meio económico, se é uma criança mais favorecida ou menos favorecida, né? Mas todos nós, quando nascemos, somos uma tábua rasa. Não descurando a parte da componente genética, mas a maior influência que temos acho que é o fator social, é o meio social em que estamos inseridos. E tudo aquilo que nós absorvemos, é aquela ideia de sermos uma esponja, enquanto somos pequenos absorvemos o bom, absorvemos o mau, e depois cabe no nosso processo mental de desenvolvimento conseguir distinguir, ou sermos levados a distinguir aquilo que é bom e daquilo que é mau. E falando mais ou menos, é aquilo que eu penso, ou daquilo que eu me lembro das aulas de psicologia, não foram muitas, e é a teoria, a parte que eu mais concordo, não dando muito valor à parte genética, mas muito mais aos fatores sociais e ao meio ambiente em que estamos inseridos. O ambiente é um fator determinante. Aliás, como se costuma dizer, é preciso uma aldeia para educar uma criança. Mas também há aqui uma grande predisposição que também é preciso ver. Não é só... Eu sei que o meio influencia muito, mas também há coisas que estão no interior da pessoa. Eu acredito nisso. Quero acreditar é que se consiga moldar e a criança com o desenvolvimento, e o adulto que se forme e consiga controlar certos comportamentos e certos sentimentos. É isso que eu acredito. Mas é claro que todo o meio, acima de tudo influencia a vivência de cada criança, desde o tempo que nasce e até às vezes na gravidez. Tudo influencia. Tudo influencia. Mas eu acho que há aqui também este fator, que é importante também. Eu tenho acredito mesmo que tudo o que envolve o desenvolvimento de uma criança, de um ser, que ajude a ter um nível de desenvolvimento e de atitude, quer emocional, quer a todos os níveis, que altera aqui muito, porque nós todos temos sentimentos dentro de nós, alguns mais agressivos ou menos, e cada um consegue controlar, não é? Porque todos temos pensamentos bons e maus, e isto é desde que nós nascemos. E depois cabe tudo o que nos envolve conseguir controlar ou não cada sentimento. Pedro, posso só dizer uma coisa? Pode, claro. Uma criança, a intervenção da CPCJ na vida de uma criança, se ela tiver um processo connosco, é no máximo 18 meses. Ok? As medidas são aplicadas em norma por 12 meses, podem ser prolongadas por mais 6 meses e, portanto, é 18 meses. Esse processo, se tudo correr bem, é arquivado, pode ser reaberto 2 vezes, 3 vezes, mas em média são 18 meses. Se as coisas não correrem bem, podem logo ir para o Ministério Público. Portanto, a intervenção, em média, da comissão na vida de uma criança são 18 meses. Só para terem noção. Ok. Bom, nós estamos quase a chegar ao fim, vamos entrar em intervenções finais, mas antes eu tinha uma pergunta, pegando novamente nessas frases feitas que a gente vai ouvindo ao longo do tempo, e queria saber a vossa opinião, até nas diversas funções que desempenham, se nos dias de hoje, e depois de tudo aquilo que acabámos de ouvir, se de facto uma palmada dada no tempo certo ainda é aceitável. Rui. O gato também quer. Olha, eu faz-me lembrar, não vou aqui dizer, uma das primeiras coisas que ouvi da doutora Cláudia, enquanto ela psicóloga aqui do agrupamento de escolas aqui da Ramada Canessas, mas pronto, não vou dizer. Eu próprio, eu levei muitas palmadas quando era pequeno e acho que não resultou em nada, muito sinceramente. Levei muitas mesmo, muitas.
posso dizer que até hoje nunca bati no meu filho, porque temos tido, funcionamos muito na base do diálogo e tentámos aqui chegarmos a bom porto com o diálogo apenas. Não quer dizer que às vezes não perca a cabeça, daqui estes cabelos brancos todos que uma pessoa já tem, uma pessoa não fica aqui com os nervos em franja e não lhe apeteça imenso, imenso mesmo. Mas é a minha maneira de estar, mas acredito que naquele momento certo uma palmadinha pode ser terapêutica. Acredito sinceramente. Cláudia Fernandes, que trabalha diariamente com crianças. Qual é a sua opinião? Eu não sou da opinião da palmada, acho que há outras estratégias para conversar com a criança e para sem passar por uma palmada. Acho que há outras formas. Eu falo muito com eles e às vezes chegam-os para o pé de mim, não é castigos, não é tratar de castigo. Está aqui, acalma-te um bocadinho, vamos conversar. Estás mais calmo? Vamos lá os dois conversar sobre a tua atitude ou assim mesmo. Eu também tenho uma filha, tenho o meu sobrinho cá em casa e que está cá comigo até virem os pais buscar, e acho que uma palmada muitas vezes só serve para... Desculpem, o meu gato quer entrar no programa. Exato. Eu lhe dei um mimo ainda suficiente, ele está aqui à espera, estou a tentar que ele não entre. E eu acho que há outras estratégias e não penso que seja a palmada que o vai pôr. A criança vai ficar com medo, vai ficar revoltada também, e acho que não passa por realmente o bater. Acho que há outras estratégias muito melhores, como conversar, como se acalmar um pouco, estar ali um minuto ao pé e dizer. E às vezes eles estão tão enervados, um abraço para reorganizar e depois conversar sobre a atitude, o que é que aconteceu. Acho que não vai pela palmada. Não concordo. Obrigado, Cláudia. Eu sei que há quem concorde, eu pessoalmente não vou por aí. Nunca bati à minha filha, não queria, não vejo uma punição. Há quem concorde com isso, eu acho que há outras formas. Às vezes o parar um bocadinho é suficiente, conversar. Muito bem. Cláudia. Eu acho que já disseram-no melhor do que eu e, portanto, eu acho que sim, eu não me revejo nesse estilo educativo, não é? Mas eu acho que os estilos educativos que nós aprendemos dos nossos pais também têm muito que ver com o estilo educativo que nós depois adotamos para os nossos filhos, não é? E isso tem muito que se lhe diga. Eu não concordo, acho que não há necessidade disso, eu acho que, e nós somos os exemplos depois para os nossos filhos, não é? E portanto, se conseguimos utilizar outras estratégias, tanto melhores. Podemos ser o exemplo para as gerações vindouras. E portanto, se conseguirmos através de outros métodos, tanto melhor, não é? E claro que não é punitivo de todo se um pai der uma boa palmada na altura de vida, como é óbvio, não é? Mas se puderem utilizar outras estratégias, como já foram aqui referidas, como o conversar, como o abraçar, como o acalmar, tanto melhor do que usar a força, e porque às vezes não temos mesmo a noção de quando estamos verdadeiramente zangados, a força que temos na nossa mão ao bater a uma criança, acima de tudo as crianças pequeninas, porque a partir de uma determinada idade, os nossos filhos são maiores, eu que tenho 1,5 m, aos 12 anos, 13 anos, os meus filhos já eram muito maiores do que eu, não é? E portanto não temos noção da força que temos na nossa mão ao bater aos nossos filhos, não é? E portanto quando o tiverem que fazer, se calhar têm que contar até 10, deixar passar algum tempo para depois o fazerem, mas nunca considero que uma palmada seja a forma de resolver qualquer situação. E portanto há tantas outras estratégias para conseguir acalmar esta criança que está efetivamente zangada, irritada, do que recorrer a uma palmada. Mas são estilos educativos e pronto. É isso, Pedro. Muito Às bem. vezes é cultural, não é? Acho que há culturas que é pela punição do bater, não é? Mas temos que nos reeducar e temos que Reeducar, pensar exato. sobre isso. E não é por isso que se deixa de dizer que por ser cultural quer dizer que esteja certo, não é? Porque não é. Claro que não. Nem podemos aceitar toda a desculpa do ser cultural quando estão em causa maus tratos e tudo aquilo que nós estamos a falar até agora. Não podemos aceitar porque é cultural. É cultural, mas não pode ser aceitável. E agora só pegando aqui no que o Dr. Cláudio estava a dizer,
ao fim. É claro que todos nós temos as estratégias, não é? Enquanto educadora de infância, logicamente aprendeu e sabe como é que, e a própria experiência sabe como é que pode fazer ou não para minimizar ou controlar as crianças, não é? Todos nós aprendemos aquela estratégia. E talvez pela forma, para aqui em campo pessoal, talvez pela forma como eu cresci, se fosse alguém com só com menos um dedo de testa, se calhar também iria aplicar o mesmo método de ensino agora que tenho um filho. Mas como não gostei daquilo que me fizeram na altura, também não é isso que eu vou fazer agora. É isso de certeza absoluta. Não é que uma pessoa aprende, ou pelo menos eu tenta-se aprender com os erros. Os erros foram sendo cometidos ao longo do tempo. Pronto, acho que já fiz a minha intervenção. Muito bem. Então estamos mesmo a chegar ao fim. Eu ia pedir à Cláudia Tinoca que fizesse a última intervenção e que fizesse um apelo, aproveitando aqui este espaço na RLX Lisboa, e uma vez que estamos a terminar, aquilo que já chegámos logo à conclusão ao início, que se deve prolongar, ou que não deve durar só durante um mês, mas prolongar-se pelos 365 dias do ano, e portanto que fizesse aqui um apelo a todos os nossos ouvintes ao nível da prevenção e ao combate aos maus-tratos infantis, ao Rui Santos e à Cláudia, que já são mais habituês e portanto que vão cá estar mais vezes, daria 30 segundos com alguma liberdade, como habitualmente fazemos no final do nosso programa, para referirem aquilo que lhes aprouver. Então, começo eu, é isso? Não, a Cláudia é a última. Quero que o apelo aos nossos ouvintes seja a última mensagem do nosso programa. Se calhar, como falou agora o Rui, eu passava a palavra à Cláudia para lhe dizer, pronto, nem que seja assim uma tontice qualquer. Pronto, normalmente acabamos os nossos programas com esta liberdade. Eu quero agradecer ter o privilégio de estar convosco a falar para um assunto que acho que é tão pertinente e tão importante que se deve dizer. Quero realçar que as crianças têm direitos realmente e que às vezes a negligência de não levar ao médico, de não pedir ajuda quando a criança precisa, que também é uma forma de maus tratos. E às vezes passa por nós nos consciencializarmos que realmente a criança ou o jovem precisa de algum tipo de ajuda e que nós, como pais, e agora falo como mãe, que essa criança que está ao nosso lado necessita de ajuda. Nós podemos não concordar, mas pelo menos, por exemplo, com a escola, que muitas vezes conhece as crianças e os jovens e que estão a dar um alerta para ter a sensibilidade de pelo menos perceber se realmente há aqui alguma razão ou não, com mais abertura e com mais ambiente, e que as crianças e os jovens são o nosso futuro e que nós estamos a contribuir para o crescimento deles, portanto temos uma obrigação de estar atentos a tudo que está à volta. Não é uma tontice, é um assunto que eu depois tenho alguma dificuldade em dizer alguma coisa engraçada, porque é uma coisa que me está sempre muito presente, que é o meu dia-a-dia, não é que eu vejo isto com uns olhos atentos e dá-me aqui algum sentimento, alguma dor em ver. Portanto, são os olhos de uma educadora. É os olhos de uma educadora. E de uma mãe também, porque acho que também tenho aqui os olhos de mãe e os olhos de educadora, tudo junto. Claro. Rui, 30 segundos. Só pegando aqui no final do que estavam a dizer, e acho que também é muito importante nós também sabemos pedir ajuda quando não sabemos resolver as coisas. Sermos humildes o suficiente para dizer, eu não consigo fazer isto desta forma, quem é que me pode ajudar? E falta muito, a nossa mentalidade, principalmente do macho latino, que consegue resolver tudo e mais um par de botas, não ajuda em nada e que muitas situações sejam evitadas. Pronto, não é uma parvoíce, mas acho que é uma coisa séria. De vez em quando tem que ser. Muito bem. Cláudia, para terminar, e agradecendo desde já a sua disponibilidade de estar aqui presente, e pedir então que terminasse com uma última intervenção, fazendo aqui um apelo aos nossos ouvintes.
Muito bem, muito obrigada pelo convite. Foi um privilégio imenso estar aqui com vocês e com os ouvintes também. Este é sem dúvida a proteção e a promoção dos direitos das crianças e jovens, e falar sobre estes temas é sempre delicado, complicado, frágil, sensível, é sempre um tema forte, não é? Mas como o Rui disse, temos que ser humildes o suficiente e às vezes pensar que quando não conseguimos pedir ajuda, não é? Sem medos, sem receios, sem grandes problemas, sinalizar, pedir ajuda. Não podemos deixar que as nossas crianças fiquem invisíveis. E se calhar pensar que não pode ser só durante o mês de Abril, como já referimos aqui algumas vezes. A prevenção dos meses de maus tratos deve e tem que continuar no topo das nossas agendas durante o resto do ano. E é esse apelo que eu faço, portanto, tem que continuar diariamente a fazer parte das nossas vidas. Obrigada. Muito bem. Terminamos assim o nosso programa. Eu, que sou o senhor das frases, vou pegar numa da Cláudia Tinoca. As nossas crianças não são invisíveis e, portanto, se tem conhecimento de situações de maus tratos infantis, faça, denuncie. Obrigado e até à próxima. Voltamos à rádio. O Com a Faca Bem Afiada, em parceria com a RLX Rádio Lisboa, transmite todos os sábados, a partir das 18 horas, o comentário dos assuntos da semana. Com a Faca Bem Afiada.